Você já parou para pensar por que a humanidade nunca deixou de filosofar? Por que, geração após geração, há sempre alguém fazendo as mesmas perguntas fundamentais: quem somos? O que é a verdade? Existe certo e errado? Neste vídeo, vamos explorar a vida e as ideias de alguns dos maiores filósofos da história, pessoas que dedicaram a vida a pensar profundamente, a questionar tudo e a transformar o mundo com suas palavras. Vamos começar com aquele que é, muitas vezes, visto como o ponto de partida da filosofia ocidental, Sócrates. Ele viveu na Atenas do século V a.C., em meio à democracia nascente, ao florescimento das artes e à constante tensão política. Sócrates não escreveu livros. Não deixou tratados. Sua filosofia acontecia na rua, no mercado, nas praças, em conversas com qualquer cidadão disposto a pensar. Ele criava diálogos provocadores, usando perguntas para expor contradições no pensamento do outro. Esse método, conhecido como maêutica, era uma espécie de parto da alma, ajudava o interlocutor a dar à luz o conhecimento que já existia dentro dele. Para Sócrates, o verdadeiro saber vinha da consciência da própria ignorância, e é por isso que ele disse: só sei que nada sei. Isso não era niilismo. Era humildade intelectual. Ele acreditava que o autoconhecimento era o caminho para uma vida virtuosa. Mas suas ideias incomodaram. Em 399 a.C., foi julgado por corromper a juventude e desrespeitar os deuses da cidade. Recusou-se a fugir e foi condenado à morte. Morreu bebendo cicuta. E ainda assim, permanece vivo em cada pessoa que decide questionar o mundo. Quem eternizou as ideias de Sócrates foi seu discípulo mais famoso, Platão. Mas ele não apenas registrou os diálogos do mestre, ele desenvolveu uma das mais influentes visões filosóficas da história. Platão acreditava que o mundo sensível, o mundo que tocamos, vemos e sentimos, é apenas uma sombra imperfeita de um mundo ideal e invisível, o mundo das ideias ou das formas. Para ele, tudo que existe aqui tem uma forma perfeita lá, uma cadeira, por exemplo, é uma cópia imperfeita da cadeira ideal que só a razão pode alcançar. Essa teoria metafísica marcou profundamente a tradição ocidental e influenciou pensadores cristãos, muçulmanos e judeus durante séculos. Platão também foi político. Em A República, ele propôs um modelo de sociedade justa, onde os governantes deveriam ser filósofos, aqueles que, por conhecerem a verdade, seriam os mais aptos a liderar. Sua alegoria do mito da caverna é uma das passagens mais conhecidas da filosofia, mostra que a maioria das pessoas vive aprisionada nas sombras da ignorância, e que apenas poucos se libertam para enxergar a luz da verdade. E quando retornam à caverna para ajudar os outros, são rejeitados. Platão fundou a Academia, primeira escola de filosofia do Ocidente, e deixou um legado que atravessa os séculos. Mas seu discípulo Aristóteles seguiu outro caminho. Ele respeitava Platão, mas discordava de sua separação entre mundo sensível e mundo ideal. Para Aristóteles, a realidade está aqui, diante de nós, e é por meio da observação e da experiência que devemos compreendê-la. Ele sistematizou o conhecimento humano como ninguém. Criou categorias para entender a lógica, a física, a biologia, a ética, a política e até a arte. Seu modo de pensar influenciou tanto a ciência quanto a teologia cristã medieval. Aristóteles via o ser humano como um animal racional e político, alguém que só realiza seu potencial vivendo em comunidade. Na ética, propôs a ideia do justo meio, a virtude está no equilíbrio entre os extremos. Por exemplo, coragem não é a ausência de medo, mas a medida certa entre covardia e temeridade. Para ele, a felicidade, eudaimonia, era o objetivo último da vida, alcançada por meio da razão e da prática da virtude. Aristóteles também foi o tutor de Alexandre, o Grande, e sua influência moldou a cultura ocidental por mais de 1000 anos. Muitos séculos depois, já no início da modernidade, surgiu René Descartes. Em uma Europa marcada por guerras religiosas e pela ascensão da ciência, Descartes buscava uma nova base para o conhecimento. Ele iniciou sua investigação duvidando de tudo, dos sentidos, do corpo, do mundo ao seu redor. E foi nessa dúvida radical que descobriu uma certeza: penso, logo existo. Essa frase mudou o curso da filosofia.
Para Descartes, a mente, o pensamento, era a única base sólida da qual se podia partir. Essa visão deu início ao racionalismo moderno, que valorizava a razão como o principal instrumento de conhecimento. Ele também propôs o famoso dualismo entre mente e corpo, influenciando séculos de debate sobre consciência, alma e ciência. Além da filosofia, Descartes contribuiu para a matemática e para a física. Seu projeto era ambicioso: criar um sistema de conhecimento tão exato quanto a geometria. E sua coragem em romper com a tradição o transformou no pai da filosofia moderna. O próximo gigante do pensamento, Immanuel Kant, viveu no século XVIII, numa Alemanha ainda fragmentada, mas intelectualmente ativa. Kant queria unir dois mundos filosóficos opostos: o racionalismo, que dizia que tudo vem da razão, e o empirismo, que afirmava que todo conhecimento vem da experiência. Kant propôs que o conhecimento nasce da combinação entre os dados que recebemos dos sentidos e as estruturas mentais inatas que organizam essas informações. Ou seja, nós não conhecemos as coisas em si, mas aquilo que nossa mente nos permite perceber. Na ética, Kant foi ainda mais radical: defendeu que a moralidade deve ser universal e baseada na razão. Criou o conceito de imperativo categórico: devemos agir apenas de forma que a nossa ação possa se tornar uma regra para todos. Mentir, por exemplo, nunca seria moral, mesmo que pareça conveniente, porque se todos mentissem, a própria ideia de verdade desapareceria. Kant nos mostrou que liberdade verdadeira é agir por dever, por respeito à dignidade do outro. Sua obra é complexa, mas sua influência é imensa, e permanece até hoje nos debates sobre ética, ciência e política. Então veio Friedrich Nietzsche, e com ele, uma revolução no pensamento. Nietzsche foi um pensador-poeta, um crítico feroz da moral, da religião, da verdade e da própria filosofia tradicional. Para ele, o cristianismo havia enfraquecido o ser humano, transformando valores como força, criatividade e coragem em culpa, submissão e arrependimento. Ele disse: Deus está morto, não como um grito ateu simples, mas como uma constatação cultural. O Ocidente havia perdido suas certezas absolutas. Nietzsche propôs a transvaloração dos valores, a criação de novos sentidos para a vida, baseados na afirmação da existência. Ele queria que o ser humano se tornasse o além do homem, Ubermensch, alguém capaz de criar seu próprio caminho. Sua ideia do eterno retorno, viver cada instante como se fosse eterno, é um desafio ético à autenticidade. Nietzsche escreveu com intensidade e poesia, deixando obras como Assim Falou Zaratustra, Genealogia da Moral e O Anticristo. Sua filosofia é perigosa, vibrante, viva, e influenciou profundamente o século XX. Quem levou adiante essa ideia de liberdade radical foi Jean-Paul Sartre. No século XX, em meio a guerras, crises e questionamentos existenciais, Sartre defendeu que o ser humano não tem essência prévia, a existência precede a essência. Isso significa que não nascemos com um propósito. Nós o criamos. Somos condenados a ser livres. E isso assusta, porque não podemos mais culpar Deus, a sociedade ou o destino. Toda escolha é nossa responsabilidade. Quando fingimos que não é, estamos vivendo de má fé. Sartre abordou isso não só em obras filosóficas, como O Ser e o Nada, mas também em romances e peças como A Náusea e Entre Quatro Paredes. Foi engajado politicamente, ativista e escritor. Recusou até o Prêmio Nobel, em nome da liberdade. Sartre nos provoca: o que você faz com a sua liberdade? E para encerrar, saímos do Ocidente e vamos ao Oriente, onde encontramos Confúcio, uma das mentes mais influentes da história da China. Ele viveu em uma época de instabilidade, guerras e decadência moral. Seu objetivo era restaurar a harmonia na sociedade por meio da ética, da educação e do respeito às tradições. Confúcio não estava interessado em metafísica ou no além. Sua filosofia era prática, focada no cultivo da virtude, no respeito à hierarquia, na lealdade familiar e no autocontrole. Ele acreditava que um bom governo começa pelo exemplo moral do governante. Seus ensinamentos estão registrados nos Analectos e formaram a base do pensamento chinês por mais de 2000 anos, influenciando escolas, políticas e famílias. Confúcio nos ensina que o caminho para uma sociedade melhor passa pela transformação individual.